Estamos de volta aqui no estúdio. Nós vamos conversar agora com o líder político, PTBista, ex-prefeito de Parnaíba e também suplente de senador, Zé Hamilton. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio mais uma vez. Eu é que fico feliz de estar aqui com vocês, viu? Com vocês todos que fazem aqui a Costa Norte. Ex-prefeito, a gente sabe que estamos numa reta final de campanha, não é? É interessante que todo mundo sempre quer saber o posicionamento dos líderes políticos na cidade. A gente tem aí um cenário bastante estabelecido dos últimos gestores, não é? O prefeito Monsanta hoje está envidando essa candidatura da sua filha, Gracinha Monsanta. O ex-prefeito Florentino Neto também está com uma candidatura a deputado federal. É comum das pessoas terem essa curiosidade de saber do senhor também, como um dos principais líderes políticos da cidade, não é? Que posicionamento e que rumos o senhor adotou nessa campanha. As pesquisas, elas têm levantado aí números bastante claros e feito as suas leituras e indicações. Mas pesquisa, eu digo sempre, que é previsão e não precisão. Exatamente. E aí, diante dessa sua leitura, dessa conjuntura posta aqui na cidade de Parnaíba, eu lhe pergunto que caminhos o senhor, enquanto liderança política PTBista, adotou para 2022 definitivamente? Helder, primeiro é o seguinte, eu continuo no PTB. E o PTB praticamente não tem candidaturas esse ano, né? O PTB passou por situação muito complicada, difícil, então, algumas pessoas saíram do partido, né? Eu não saí porque eu sou assim, eu vou para um partido, fico lá e eu vou ficar para pagar a luz, como se diz no adágio aí comum. Então, veja bem, eu tinha que fazer, então, a opção por candidaturas, né? Eu sou um cidadão, acho que votar é importantíssimo para a democracia. Eu acho que o maior erro que uma pessoa pode fazer é não votar, não ir votar. Escolha seu candidato, vote em quem sua consciência ditar para que você vote. Então, eu faço sempre as minhas escolhas, analisando os serviços prestados, as pessoas, o caráter das pessoas, de como eles agiram quando tiveram a oportunidade de administrar alguma coisa pública, né? Então, eu fiz as minhas escolhas, né? Não podia fazer do PTB, porque o PTB realmente não apresenta possibilidade nenhuma de eleger alguém, porque a legenda não vai conseguir, né? E as pessoas hoje também, elas escolhem uma legenda partidária para ir, mas elas escolhem não pelo programa do partido. Elas escolhem com aquele partido que vai ter uma legenda que possa possibilitar ele se eleger, embora ele não tenha tido voto suficiente para se eleger, mas a legenda complementa. Então, eles procuram, normalmente, um partido, um grupo político, um grupo partidário, que lhe dê as oportunidades para isso. Eu não estou criticando isso. Eu só estou dizendo que essa nossa forma de fazer política no Brasil é totalmente absurda, né? Você vê se gastar 7 bilhões de reais, né, com eleições, você vai dar dinheiro seu, porque esse dinheiro vem do seu imposto de renda, vem da sua contribuição, você vai dar dinheiro seu para uma pessoa que é candidata, que você não quer nem que ele seja candidato a síndico do seu prédio. Você não tem o seu domínio. Então, eu acho isso equivocado, acho isso um erro absurdo. 7 bilhões é muito dinheiro, né? Dá para fazer tanta coisa nesse país. Mas, bem, então, diante desses fatos, eu tinha que fazer a minha escolha, né? Então, eu hoje já tenho os meus candidatos, né? O candidato a estadual, federal, senador, governador, presidente, tudo eu já tenho definido. Se você quiser, eu posso. O senhor posso. chegou aqui, inclusive, a citar, né, candidatura a deputado estadual e a deputado federal, e eu sei que o senhor foi sempre, como em todas as eleições, muito cortejado, como se diz no popular, para esse período, para uma definição por o nome do apoio a senador e também ao governo do Estado. Certo. Muitos disseram que o senhor disse, mas eu nunca ouvi da sua boca, nem o senhor confessou aqui na Costa Norte. E aí eu gostaria que o senhor nos dissesse, então. Não, é muito simples, né? Eu, para deputado federal, a minha opção é com o Parlandim. O Parlandim foi um deputado federal que fez um grande trabalho em Parnaíba. Está aí a Universidade Federal, né? Que é fruto do trabalho do Parlandim.
O Parnaíba possibilitou o Parnaíba de ter uma delegacia da Polícia Federal, possibilitou o Parnaíba de ter o Ministério Público Federal e possibilitou o Parnaíba de ter uma vara na Justiça Federal. Isso é muito importante. Por quê? Porque Parnaíba é uma cidade que tem muitos problemas na área federal, muitas questões. Parnaíba é a região. Então as pessoas, às vezes, tinham que se deslocar a Teresina, às vezes as pessoas não tinham condições financeiras para fazer isso. Então hoje não, resolve tudo aqui. Isso é fruto de um trabalho do Parnaíba, porque não se cria uma delegacia, um Ministério Público e uma vara federal sem que antes tenha uma dotação orçamentária, sem que antes o orçamento e sem que antes haja a aprovação no Congresso da vara federal, tá certo? Então isso foi um trabalho do Parnaíba, fora várias e várias emendas que o Parnaíba botou quando eu fui prefeito de Parnaíba. Então, pelo que ele fez pela cidade, a minha opção, deputado federal, Parnaíba. O senhor resolveu optar pela experiência. Pela experiência, pelo trabalho prestado, tá certo? Que ele teve na cidade. O outro deputado estadual é com o Flávio Nogueira Júnior. Eu convivi com o Flávio Nogueira Júnior na Assembleia durante 3 anos. Tivemos uma convivência muito boa, se tornamos amigos, né? Mas não foi só pela amizade. Porque muitas vezes os vereadores aqui em Parnaíba, Renatinho da Ilha, vários vereadores solicitavam do Flávio Nogueira alguns benefícios para Parnaíba. E muitas vezes o Flávio Nogueira chegava para mim e dizia, eu estou aqui que eu estou me pedindo de Parnaíba. Eu digo, rapaz, faça o que você puder para o Parnaíba. E ele sempre fez, tá certo? Então, é uma pessoa que, se continuar com o mandato de deputado, eu tenho liberdade com ele para fazer reivindicações, tá certo? Também são 2 pessoas muito tranquilas, né? Eu vejo candidatos aí que são muito valentes, bravos, dão em gente, né? Agora não, agora todo mundo é uma seda, tá certo? Mas depois da eleição, vamos aguardar para ver. Senador, o que é que eu tenho contra o Hélio Dias? Nada, não tenho contra nada ele, não. Agora, eu voto no Joel. Por quê? Porque eu acho que está na hora de mudar. Está na hora de nós darmos oportunidade a outras pessoas. Né? Nós vamos ficar a vida inteira. Já tem 20 anos. Né? Não tenho nada contra ele, gosto dele, mas a minha opção é pelo Joel. Mas o relacionamento que foi sempre harmônico entre o senhor e o ex-governador Wellington Dias ficou pacificado? Não, não teve problema nenhum. Não tem problema nenhum. E para governador, eu fiz a opção pelo Silvio Mendes. Silvio Mendes eu conheço há 52 anos. Nós convivemos como estudante em Recife. Depois temos uma relação de amizade todo esse tempo. Eu com ele, a esposa dele, com a minha família, a família dele toda. E eu conheço o caráter dele, porque convivi com ele. Quando foi prefeito de Teresina, eu prefeito de Parnaíba, nós tínhamos uma interação muito grande, sempre. O que Teresina fazia. Ele dizia, vem ver aqui essa coisa aqui e tal. Eu ia ver, aprendi muito com ele, você entendeu? Então eu vejo que é uma grande opção para o estado do Piauí. Feliz é o estado que tem uma opção, como tem o Piauí com o Silvio Mendes. Então eu voto com o Silvio Mendes. Para presidente da República, eu quero lhe dizer que eu sou cristão. Sou cristão, então eu, como cristão, não aceito que ninguém venha apoiar o aborto, que ninguém venha contra a religião, tá certo? Todos têm o direito de ter a sua religião. Não concordo com a pessoa com um programa de governo que quer cessear a liberdade das pessoas. A pessoa sem liberdade é um preso. A pessoa sem liberdade não é um cidadão. Então eu não concordo com isso. Então eu vou para o programa. Qual é o programa de um, qual é o programa dos outros? Então eu sou com o programa do Bolsonaro, porque sou cristão. Independente de personalidades, é a adesão que o senhor fez. A adesão que eu faço. A adesão que eu faço. Se você me perguntar, você acha o Bolsonaro um estadista? Não, não é um estadista. Mas defende princípios que eu defendo, né? Que é os princípios cristãos, né? Eu
eu respeito a Deus, respeito a toda... eu sou católico, eu sou cristão católico. Então, respeito e quero que as pessoas respeitem a minha religião. Eu respeito a religião de qualquer pessoa, ele pode ser até ateu, não ter nem religião. Respeito, mas respeite a minha, tá certo? Então, aquele programa de governo que vai de encontro os meus princípios, né, fundamentais. Por exemplo, eu não concordo que você faça uma liberação de aborto, rapaz. Eu acho isso um absurdo. Pode quem quiser dizer que eu sou retrógrado, eu vou concordar, Oséias, com liberação de drogas, Oséias. Não há a menor possibilidade, rapaz. Olha, hoje é muito difícil ter uma família no Brasil que não tem um problema de droga na sua família. E essas famílias sabem o que é a dor, sabem o que é sofrer por isso, entendeu? Então, eu sou radicalmente contra isso. Então, eu não posso acompanhar um programa de governo que defende todos esses princípios. Não, isso não são os meus princípios. Ex-prefeito, portanto, aí uma chapa montada, definida pelo senhor, Sem isso dúvida. foi sempre uma curiosidade das pessoas. A gente faz essa entrevista justamente porque a gente é indagado nas ruas, a gente quer, as pessoas têm curiosidade em saber quais são os posicionamentos dos líderes, né, que comandaram, que comandam a cidade de Parnaíba. A gente tem visto ainda uma margem muito grande da indefinição do voto, dúvida. ainda numa reta final de campanha, né? Diante dessas escolhas que o senhor fez e que citou agora, o que é que o senhor acha que ainda pode pesar nessa reta final de campanha com a experiência que o senhor tem também política? Veja bem, Helder, eu acho que hoje a população está muito esclarecida em relação à política, né? Antigamente, a gente sabia a seleção brasileira todinha, né? Hoje nós sabemos é o Supremo Tribunal Federal, né? Nós sabemos quem é ministro do Supremo Tribunal Federal. As pessoas não sabiam nem quantos ministros tinham, o que é que eles faziam. Hoje todo mundo está esclarecido sobre isso, a população hoje tem todo esclarecimento, né? As pessoas que, porventura, tenham esses princípios que eu citei aqui, né, que são os princípios que norteiam as minhas posições, essas pessoas, eu acho que aquele que ainda não não houve ainda uma interação com isso, pode ser que essa minha palavra seja útil para que ele faça isso, né? Também não sou contra ninguém que vote em A, B ou C ou D, não. Isso é da sua liberdade, né, da sua consciência, não é? Mas eu fundamento o meu voto nos meus princípios e peço àqueles que me escutarem e que tiverem os princípios que eu aqui citei, que também o façam mesmo, para que a gente possa defender esse país, esse Estado, né, dessa situação que é impossível se imaginar um país andar bem com liberdade de drogas, né? Com perseguição à religião. Isso é impossível, Helder. Isso é impossível. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Como deu certo no mundo todo, em lugar nenhum. Então, o que eu penso hoje, eu penso nos meus netos, né? Penso nos meus netos, penso nos filhos dos meus amigos. Então, vamos contribuir, porque lá na frente, depois de passar, lá na frente você diz, eu devia ter feito assim. Não, aí não tem mais jeito. A eleição é uma coisa importantíssima. Todo cidadão deve ir votar. Ele pode ter o candidato que ele quiser, mas a obrigatoriedade de votar, isso é uma coisa que tem que ser feita, rapaz. Porque senão nós vamos fazer como teve no Chile, que agora fizeram um plebiscito lá, e o Chile já demonstrou que o presidente que foi eleito, que assumiu há poucos meses, já foi derrotado no plebiscito. Por quê? Porque a população errou. Tá certo? Errou como? Errou não indo votar. Elegeu legalmente, mas não se tornou legítimo. Legítimo. E aí o que tem que se pensar nesse Pensar, momento exatamente. crucial. Exatamente. Né? É justamente os destinos dos próximos 4 Sem anos. dúvida. Que pode, em detrimento de uma má escolha, de uma escolha equivocada, a gente pagar um preço muito alto.
Perfeito. Olha, até alguém que esteja nos vendo e nos ouvindo pode perguntar, sim, mas você não vai votar, tem candidato de Parnaíba, que são candidatos aqui. Helder, isso não existe não, Helder. Se fosse por isso, os candidatos que se dizem de Parnaíba não poderiam sair daqui para ir pedir voto em outro município, não é? Sim. Então isso não tem Afinal de contas, o voto não é distrital, né? O voto não é distrital, então isso não tem sentido. Se for eleito deputado federal, vai ser eleito deputado federal do Estado. Ele não é eleito deputado federal do município. Então isso é uma conversa de enrolação, porque em Parnaíba tem muitas pessoas que não nasceram aqui, Helder, que já prestaram muito mais serviço do que alguns que aqui nasceram. Então isso não tem sentido, de forma nenhuma. Eu acho isso uma enganação, uma tentativa de enganar a população, tá certo? Eu acho isso não devia ser feito assim, devia ser colocado normalmente, né? Outra coisa, você forçar as pessoas a estarem votando em você, que história é essa, rapaz? Nós temos que ter liberdade, nós temos que votar com a nossa consciência. Tem gente que hoje é mansinho, lhe beija e tudo, deixa passar o dia 2, se for eleito. O beijo que ele vai lhe dar é um tapa. Entendeu? Já vimos isso, esse filme é antigo, isso já passou. Infelizmente, tem aquelas pessoas, né, que ainda vivem um pouco alienadas, né, e que caem nessas histórias. Mas isso melhorou muito. Ex-prefeito, é importante a gente entender a sua linha de raciocínio como um gestor, não é? Uma figura administrativa que já ocupou por 3 vezes o mandato de prefeito aqui na cidade de Parnaíba, e além da curiosidade, essa sua fala, ela tem sempre também uma conotação de interesse público. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez no Jornal da Costa Norte, seja sempre bem-vindo aqui, e lhe desejar bom trabalho também e sucesso em todas as suas investiduras. Eu agradeço a você e a todos aqui que fazem a Costa Norte. Eu sou um vibrador com essa televisão. Tá certo? Eu vibro com vocês aqui, porque isso é da cidade. Eu agradeço, eu sempre acreditei. Vocês são testemunha aqui, que eu sempre acreditei que era possível se fazer algo sério, né? Desprovido de tendências, né? Eu tenho acompanhado você, todo mundo, de todos os partidos, de todas as... Eu não vou dizer facções, porque facções hoje é outra história, né? Mas de todos... todas as dissidências estiveram aqui. Isso é bonito, isso é democracia. Eu parabenizo a você, viu? Parabenizo a toda a equipe, parabenizo o Osés, né? Por essa posição, rapaz. Eu agradeço, portanto, ao senhor e desejo uma ótima tarde. A gente tem que encerrar agora por conta justamente do horário eleitoral. Pronto. Desejar uma ótima tarde para você também, nosso telespectador. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Da mesma forma. Mais uma vez. A gente retorna amanhã com mais um Jornal da Costa Norte. Obrigado pela audiência.